Graça e paz. Quero convidá-los a mergulharem nessa história empolgante que teve seu início em meados do século XX. É a história de um povo que manteve acesa a chama do amor por Jesus e por sua obra. Amor que impulsionou centenas de pastores e irmãos a ultrapassarem as fronteiras de seus estados de origem em direção ao norte do Brasil, rumo ao estado de Rondônia. Aqui, atravessaram grandes rios, abriram picadas na mata e, com muita luta, construíram as primeiras igrejas da obra de renovação espiritual. Muitos destes pastores percorreram centenas e centenas de quilômetros a pé e de bicicleta, cortando os rincões deste estado, levando consigo uma Bíblia nas mãos e uma mensagem no coração. Com violões e sanfonas, louvavam e adoravam ao Senhor, orando sem esmorecer, clamando a Deus para que levantasse aqui uma grande convenção. Essa história custou a vida de muitos pastores e irmãos que findaram seus dias no fronte de batalha, terminaram a carreira e guardaram a fé, sem nunca desistirem do chamado de Deus para suas vidas. Foi uma história escrita com dor, suor e lágrimas, mas apesar das lutas enfrentadas por estes pioneiros, foi uma história de milagres, de curas e de transformações de centenas de vidas, de pessoas que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela fala dos pioneiros, dos primeiros homens que, tocados pelo Espírito de Deus, ouviram o chamado do Mestre e aceitaram o desafio que lhes fora proposto de tornarem-se os primeiros bandeirantes do Reino dos Céus no estado de Rondônia. Homens que creram nos seus chamados e, embora todas as adversidades, permaneceram firmes e inabaláveis, como no verso da canção do pastor Rosivaldo Araújo: "Ninguém detém, é obra santa". Esta é a história dos batistas nacionais no estado de Rondônia. A partir da Reforma Protestante de Martim Lutero, em 1517, surgiram vários grupos de protestantes que deram início a diversas igrejas históricas, como a Igreja Luterana dos seguidores de Martim Lutero, a Igreja Presbiteriana dos seguidores de João Calvino e a Igreja Anglicana, criada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, em 1534. Insatisfeito com as determinações da Igreja Católica Apostólica Romana, Henrique VIII rompe com o papado e cria assim a nova Igreja da Inglaterra. Apesar de existirem outras teorias acerca do surgimento dos batistas no mundo, nenhuma das teorias é mais documentada e aceita por historiadores e teólogos do que a história dos separatistas ingleses. Os separatistas ingleses eram compostos por um grupo de irmãos e pastores da Igreja Anglicana que desejava uma igreja que tivesse o seu governo totalmente separado do Estado. Fato é que, embora a reforma teológica de Martim Lutero e de outros reformadores tivesse sido excepcional, a Igreja Luterana, os calvinistas, os anglicanos, ainda tinham os resquícios da Igreja Papal. Entre eles, ainda se praticava o batismo infantil por aspersão e o governo da igreja estava submetido à vontade do rei. Os separatistas começaram um movimento que ansiava uma igreja que fosse regida da seguinte forma: Jesus seria o cabeça da igreja e os demais membros teriam o poder de tomar as decisões pertinentes à igreja, não tendo nenhuma autoridade externa humana sobre aquela congregação. Quebrando assim o modelo de hierarquia conhecida naquela época, onde políticos e homens inescrupulosos
tinham o poder sobre a Igreja, fazendo deste poder massa de manobra política. Os separatistas acreditavam que somente pessoas que fossem realmente convertidas e vivessem uma vida piedosa deveriam participar da Igreja. Este movimento separatista foi ganhando enorme adesão dentro da Igreja Anglicana. Isso levou a Igreja Anglicana a dar início à perseguição a todos os separatistas. Diante da perseguição iminente, foi que o pastor John Smith, em 1609, e outros 36 ingleses fugiram da Inglaterra em razão de suas convicções e foram para a Holanda, fundaram a primeira igreja batista em solo holandês. Agora em solo holandês, eles podiam refletir nos ensinos da Bíblia e começaram a conduzir o seu rebanho ao batismo por imersão, assim como fizeram os apóstolos, os discípulos de Jesus, conduzindo ao pensamento de que o batismo tinha o simbolismo de morrer para o mundo e nascer para Cristo, sob a profissão de fé dos que se achegavam àquela igreja. Por sua prática de batismo por imersão, receberam o nome pejorativo de os mergulhadores e mais tarde de os batizadores. Daí surgiu o nome batista. Em 1612, Thomas Helvis, que fazia parte dos 36 ingleses fugitivos, voltou para a Inglaterra com um grupo e fundou a primeira Igreja Batista de Londres em 1639. Por causa da perseguição promovida pela Igreja Anglicana, muitos irmãos que abraçaram a fé batista foram martirizados, perseguidos e tiveram suas casas queimadas por serem considerados hereges. Eles também foram hostilizados por outros grupos protestantes que aderiram à Reforma Protestante. Diante dessa perseguição, muitos irmãos foram para a Nova Inglaterra por causa da liberdade religiosa. Os Estados Unidos tornou-se então um celeiro fértil para a proliferação do Evangelho de Cristo. Longe da perseguição da Igreja da Inglaterra, milhares e milhares de ingleses, holandeses e todos que se sentiam perseguidos por suas convicções religiosas atravessaram o Atlântico rumo ao Novo Mundo, com o propósito de viver uma nova vida e de pregar o Evangelho, fugindo assim da agonizante perseguição que sofreram na Europa. Em 1639, Roger Williams, um teólogo inglês, saiu da Inglaterra e organizou a primeira igreja batista em Rhode Island, nos Estados Unidos da América, dando início à abertura de inúmeras igrejas batistas que cresceram naquela nação. Em 1792, os batistas ingleses fundam a primeira sociedade missionária e enviam à Índia o missionário William Carey, considerado o pai das missões modernas. No ano de 1830, é organizada a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, principal responsável pela disseminação da mensagem de Cristo e da implantação de igrejas batistas em todo o mundo. Em 1882, vieram ao Brasil, para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, os missionários William Bagby e sua esposa Anne Luther Bagby, Zacarias Taylor e sua esposa Catarina Taylor. Em 15 de outubro de 1882, juntamente com o ex-padre Albuquerque, esses missionários fundaram a primeira igreja batista no Brasil, em Salvador, Bahia. O início do movimento de renovação espiritual no Brasil aconteceu quando Deus acendeu o fogo do poder do Espírito no coração da missionária Rosalie Mills Appleby. Ela veio dos Estados Unidos para o Brasil, ainda bem jovem e recém-casada com o missionário norte-americano David Appleby. Ao chegarem ao Brasil, foram morar na cidade de Belo Horizonte. Rosalie esperava o seu primogênito. Era o ano de 1924. David ficou enfermo
e ao realizar uma cirurgia veio a falecer. Antes de falecer, David disse a Rosalie: "Faça o meu trabalho e o seu." Depois desses acontecimentos, Rosalie continuou seu trabalho missionário, reunindo crianças e pregando o evangelho para elas, ganhando os pais dessas crianças para Cristo. Quando menos se esperava, já havia uma igreja pronta naquele lugar. Deus tocou profundamente o coração de Rosalie. Ela sentiu a necessidade de que um avivamento viesse incendiar com fogo do céu as igrejas históricas. Rosalie era batista e nunca foi abalada em suas convicções denominacionais. Cria que um batista, um presbiteriano, um metodista, um congregacional ou um luterano avivado deveria permanecer em sua igreja e aquecer o seu povo no poder do Espírito. Dona Rosalie pregava muito nas igrejas, principalmente entre os jovens, onde era muito querida. Mas o trabalho mais importante dela foi no campo da literatura. Seus folhetos sobre o tema geral Vida Vitoriosa bombardeavam os corações dos irmãos e os lares de diversos pastores. Esses folhetos preparavam o terreno para a semente do Espírito Santo. Nessa sementeira maravilhosa, o pastor Aquiles Barbosa, já na glória do Senhor, e Dona Estela Câmara de Bois, também na glória, continuaram a produzir estes folhetos. As orações da missionária Rosalie foram respondidas. Deus, entre 1954 e 1958, batizou no Espírito Santo 2 pastores que eram líderes nas fileiras batistas, os pastores José Rego do Nascimento e o pastor Enéas Tonini. Além deles, outros irmãos foram batizados com fogo e, a partir dessas experiências, começaram a pregar poderosamente a mensagem de que cada crente deveria ser cheio do Espírito Santo. Eles falavam da necessidade da igreja ser avivado no poder do Espírito. A mensagem deles foi invadindo os corações de muitos pastores batistas, presbiterianos, metodistas, dando início ao movimento de renovação espiritual no Brasil. Era um mover, não sabemos explicar, éramos impelidos. Eu preguei agora recentemente e disse, era como que aquelas raposas que Sansão amarrou o rabo e tacou fogo e jogou na seara. Porque nós entrávamos embaixo meretrício como uma ação policial e pegávamos pessoas nuas, né, tendo relação sexual, e a gente pregando o evangelho e não sabendo explicar o que era isso. Sabíamos que elas temiam, botavam roupa e queriam ouvir, e conseguimos tirar 2 da zona de meretrício que se tornaram missionárias da nossa igreja. E era um fogo que se espalhava, porque era um vento tipo impetuoso que lastrava no Brasil. E a alegria era porque a gente estava vendo que isso não era só nos batistas, era metodista, presbiteriano, congregacionais, né? Enfim, assembleanos, até que surgiu os encontros de renovação espiritual, antes mesmo da convenção ser criada. Íamos para Belo Horizonte, aquela turma enorme, né? Enfim, ninguém tinha dificuldade nenhuma de se reunir, bandeira nenhuma impedia essas coisas. Esta mensagem de renovação trouxe pressões intensas a estes pastores e irmãos, pois a Convenção Batista Brasileira, igreja que eram filiados, tinha uma visão diferente acerca do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais para a igreja contemporânea. As batalhas foram intensas. Diante da onda crescente do movimento de renovação espiritual, em 30 de janeiro de 1962, na 44ª Assembleia Anual da CBB, Convenção Batista Brasileira, nomeou-se uma comissão para estudar a doutrina do Espírito Santo à luz do que os batistas entendiam da doutrina. Essa comissão ficou conhecida como a Comissão dos 13. Dado o parecer da comissão e após muitos acontecimentos, oficialmente,
Em janeiro de 1965, na cidade de Niterói, a Convenção Batista Brasileira excluiu cerca de 30 igrejas de seu rol. No ano seguinte, o número de igrejas desarroladas chegou a 52. Diante da expulsão das igrejas por causa da divergência teológica acerca dos dons do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo, houve a necessidade dessas igrejas se organizarem, pois a obra de renovação crescia vertiginosamente em todo o Brasil. Em setembro de 1967, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, que aconteceu a primeira Assembleia de Organização da Convenção Batista Nacional. Os primeiros missionários batistas nacionais chegaram em Rondônia a partir do ano de 1973. O senhor Joventino Albino de Abreu, juntamente com sua família, vieram da cidade de Francisco Beltrão, no estado do Paraná, e se estabeleceram na cidade de Ji-Paraná, que na época chamava-se Vila de Rondônia. A mãe de seu Joventino, Dona Maria Matilde Abreu, comprou um terreno e nele construíram uma igreja de madeira, com o propósito de que sua família se reunisse para cultuar ao Senhor. Embora estes irmãos não fossem enviados por nenhum órgão da nossa convenção, eles já conheciam o movimento de renovação espiritual que já havia se espalhado por todo o Brasil. Em novembro de 1973, chegou o pastor Cesalpino Teodoro de Souza, que, reunindo com outras famílias, começou a dirigir os trabalhos da igreja de madeira recém-construída. Em um curto período de tempo, o trabalho já contava com cerca de 40 pessoas. Essa pequena igreja tornou-se a primeira Igreja Batista Nacional de Ji-Paraná, e cerca de 40 anos depois, essa igreja permanece firme e balizada na Palavra de Deus. Hoje ela é pastoreada pelo pastor Joaci Batista de Oliveira. Em Ji-Paraná, temos hoje várias igrejas e missões que contribuem para o crescimento do Reino de Deus e de nossa convenção. O ano, ele é marcante para mim. 84, chegamos para o estado de Rondônia, né? Resultado da gente ter terminado o seminário, ter sido ordenado e ter sido convidado para continuar em Belo Horizonte, para dar aula, que eu poderia chegar a ser um diretor. No entanto, eu falei, olha, Deus escreveu com letras douradas, então eu tenho que atender a Deus. E o que é que aconteceu? Quando eu vim para cá, o primeiro cargo que eu tive que exercer aqui foi ser diretor do ITA, o Instituto Tecnológico da Amazônia. E eu falei assim, meu Deus, que coisa engraçada. Então eu tinha que vir mesmo, porque eu vou exercer a mesma função que eu fui convidado para exercer lá no STEB, né? E aí, então, eu vim, só que eu vim como missionário da Jami, fazia parte do quadro da Jami, né? Só que para que eu pudesse ser mantido financeiramente, eu teria que pastorear uma igreja, receber por essa igreja, e foi o que aconteceu. Nesse momento, a Obama, que liderava o Norte, né, na obra missionária, tomou conhecimento que estava vagando o cargo de pastorado da Igreja Batista Nacional aqui em Ji-Paraná. O Jonas Neves, ele chegou a brincar comigo, você tem certeza que você quer ir mesmo para Ji-Paraná? Aí ele falou, eu falei para ele, eu tenho. Então é o seguinte, só tem essa igreja que não tem pastor no estado de Rondônia. Eu falei, então é para lá mesmo, porque eu ficava procurando revista para ver foto, como é que era Ji-Paraná, como é que era isso aqui, que eu não sabia de nada. Naquela época tinha revista Manchete, não tinha Veja não. Então eu fiquei assim maravilhado. Tudo começou a partir de Belém do Pará, na Igreja Batista Missionária da Amazônia, quando o pastor Rosivaldo de Araújo realizou um congresso do qual participaram alguns obreiros, entre eles o pastor Alcides e seu irmão, o pastor Joaquim, daí de Rondônia. Aquilo fez com que nascesse
a Aliança Batista Missionária da Amazônia, no coração do pastor Rosivaldo de Araújo, para atender a esse campo. Durante um tempo, e um bom tempo, a Ubama administrou esse campo missionário via a visão e a atividade, a ação do pastor Rosivaldo. Chegou um momento em que a Igreja Batista Missionária de Belém não tinha mais condição financeira para suportar a obra. O pastor Rosivaldo propôs então que a Ubama fosse recebida pela Convenção Batista Nacional. Na ocasião, eu era membro do Complexo e numa assembleia em Salvador, tomamos conhecimento disso e fomos eleitos, uma vez que a convenção encampou a Ubama. Então eu fui eleito seu secretário, o primeiro secretário executivo da Convenção Batista Nacional nesta região. A partir daí nós começamos a trabalhar e o primeiro contato que se mostrou desejar as nossas atividades foi de Rondônia. Pastor Joaquim, pastor Alcides fizeram contato comigo dizendo: começa por aqui. O meu plano era começar por Manaus, mas por esse convite a gente fez o primeiro encontro. Desse primeiro encontro reunimos vários obreiros evangelistas na ocasião, alguns presentes nesse documentário, e começamos um trabalho para que fosse tudo bem organizado. Tomamos como sede Ji-Paraná, onde nós ganhamos também do Betel Brasileiro uma escolinha. Assumimos a escola e também criamos o ITA, Instituto Teológico da Amazônia. Agora vocês têm um outro nome que não me lembro qual. Com o grande apoio do Corpo de Obreiros desse estado, nós começamos a trabalhar para levar missionários para aí. Levamos os primeiros, o pastor Adilson de Vilhena, também o pastor Eli Paulo, que foi meu colega de turma no seminário. Depois nós fomos levando Valdecira e seu esposo, Valdeci e seu esposo, e Paulo César, pastor Paulo César, para que o trabalho se expandisse. A receptividade do campo de Rondônia nos trouxe entusiasmo para expandir aí a obra. A partir de 1973, outras igrejas foram fundadas no estado. Depois do trabalho iniciado em Ji-Paraná pelo pastor Cesalpino, no mesmo período, deu-se início à primeira igreja fundada na capital de Rondônia, Porto Velho. Hoje, a Igreja Batista Missionária Ágape. O poder do Espírito de Deus soprava em todas as regiões do estado poderosamente. O trabalho já havia começado em Ji-Paraná, na região central do estado, pelo pastor Cesalpino, quando Deus enviou quase que ao mesmo tempo o pastor Leonardo Botelho para Porto Velho, começando assim a sua obra no norte do estado, e no Cone Sul enviou o pastor Pedro Cabral para Vilhena. O pastor Leonardo Botelho dos Passos chegou a Rondônia em outubro de 1974. Com ele veio a sua esposa Ana Monteiro dos Passos e seu filho Sóstenes Monteiro dos Passos, na época com apenas 2 anos de idade. O pastor Leonardo sentiu o chamado do Senhor para esta obra, porém a sua igreja não tinha recursos financeiros para mantê-lo no campo. Seu pastor, Argeu da Silva Bandeira, deu a ele sua bênção para que ele iniciasse aqui no estado de Rondônia um trabalho com a bandeira de renovação espiritual em Porto Velho. Ele veio como missionário da Igreja Batista Vitória Régia, situada em Manaus. Chegando em Porto Velho, ganhou para Cristo seu primo João dos Passos, que após sua conversão foi batizado no dia 20 de julho de 1975, tornando-se o primeiro fruto do trabalho batista nacional em Rondônia. A minha conversão foi que em mais ou menos 1976, veio de Manaus o meu primo, o pastor Leonardo, e aí ele foi lá em casa e trouxe de presente uma Bíblia para mim.
E eu comecei a estudar a Bíblia e achei importante. E como eu era muito religioso, muito católico, eu peguei a Bíblia e levei para o padre e falei para ele que eu tinha ganhado uma Bíblia protestante. E o padre então falou que eu deveria jogar aquela Bíblia que não prestava ter em casa, que aquilo era um atraso. Aí eu falei para o padre, mas padre, eu precisava de um livro que me orientasse. Ele disse, ó, tem um livro muito bom, Escola de Jesus Cristo, que eu fui e comprei. Aí eu comecei a estudar o livro, muito importante o livro, né? Todo ilustrado, trazia as histórias da Bíblia, só que no rodapé do livro trazia referência que eu podia consultar a Bíblia onde estava aquela passagem do livro, né? Aí eu digo, não vou jogar esse livro não, que eu tenho que estudar o livro e estudar a Bíblia também. Aí quando foi à noite, eu gostava de rezar, aí eu me ajoelhei para rezar. E naquele momento eu falei com Deus, nem rezei a reza tradicional mesmo que eu rezava. Aí eu falei com Deus assim, disse, Deus, eu estou confuso. Os padres dizem que eles que estão certos. E os crentes dizem que é eles que estão certos. Aí eu falei assim, me mostra um caminho, Senhor, que eu devo andar. E naquele momento que eu falei assim, eu ouvi uma voz que falou por trás de mim. Aquela voz falou assim, o caminho é Jesus, é só seguir. Aí eu fiquei confuso, achando que era uma visagem, uma alma que falou comigo. E eu fiquei a noite toda com aquele pensamento. Aí quando foi no outro dia, o pastor Leonardo chegou lá em casa, eu já chamei ele, digo, pastor Leonardo, aconteceu um negócio comigo essa noite. Ele disse, o que é que foi? Ele disse, eu estava rezando e eu acho que uma alma falou comigo. Ele disse, não foi uma alma não? Ele disse, não foi alma não, foi Deus que falou contigo. Eu digo, mas Deus fala com o homem? Ele disse, fala, Deus fala com o homem, me dá a Bíblia aí que eu vou te mostrar. Aí eu dei a Bíblia para ele e ele abriu a Bíblia, fui me mostrando que como Deus falou com Abraão, Deus falou com Adão, Deus falou com Moisés, é uma série de homens. Aí eu falei assim, disse, aí Leonardo, o que eu devo fazer? Ele disse, rapaz, olha, eu não digo nada que tu deve fazer, porque Deus já falou. Apenas eu vou te fazer um convite. Hoje nós estamos começando um trabalho bem aqui perto da tua casa, e é o primeiro dia de culto é hoje. Vai lá, faz uma visita para nós. Tu vai? Eu digo, vou. Aí eu fui. Aí que cheguei lá, começou o culto, só estava ele e a esposa dele, né? Ela dirigindo o período de louvores e ele tocando violão. Aí terminou o período de louvores, aí ele começou a pregar. Aí pregou e no final ele fez o apelo que queria aceitar Jesus. Eu digo, mas quem é que ele chama, que só está eu aqui? E fiquei lá. E ele continuou fazendo o apelo, aí pediu para a esposa dele cantar mais uns corinhos lá, ela cantou, e depois me deu vontade de eu levantar e ir lá na frente. Aí eu quis levantar e as pernas não tinham força. Eu fazia força para levantar, não conseguia. Aí eu fui, virei a perna, uma perna assim para trás, virei a outra do outro lado, aí levantei. E foi lá na frente. E eu aceitei a Jesus naquele dia. E com uns 2 meses atrás, eu fui batizado no rio que tem aqui em Porto Velho, chamado Batistaca, no dia 20 de julho de 1975. Esta igreja viveu grandes milagres e a mão do Senhor manteve esta obra avante. 2 anos depois, o pastor Leonardo Botelho retorna para Manaus. A igreja foi assumida pelo pastor Joaquim Carvalho Alves Pereira, que abriu outras igrejas em Rondônia e Acre. Depois ela foi dirigida pelo pastor Alcides Carvalho Alves Pereira. Em seguida, pelo pastor Daniel de Oliveira, pelo pastor Dimas Fernandes e pelo pastor Cordovil Lousada, que ficou à frente da igreja por 24 anos. Eu já era pastor há 15 anos para 16 anos em Minas Gerais e vim passear em Rondônia. Meu irmão tinha vindo já, o pastor Jandir, no Mirante da Serra. Passeando,
eu cheguei aqui numa visão de ganhar dinheiro também. E numa visão de pastorear uma igreja interinamente, visitando uma vez por mês e mais trabalhar secular. Poucos dias que eu passei na casa do meu irmão, eu comprei 3 lote chamado Data aqui, não é, fazer casa na cidade, vendi e ganhei um bom dinheiro. Meus olhos cresceram muito, que eu ia ser rico aqui rapidamente. Desse jeito começou minha vida em Rondônia. Eu não queria pastorear, Deus não deixou. Eu estava trabalhando de braçal, aí arranjei um serviço de pedreiro. Fui trabalhar de pedreiro para a Igreja Batista, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E ali trabalhando, um dia eu fui almoçar, quando eu estava mais ou menos no meio da viagem para minha casa, de bicicleta, apareceu uma mão branca e eu só via a mão. Eu não via outra coisa, não via corpo, só via a mão, não braço, aquela mão apontando para mim, e uma voz dizia: você tem aqui, não é casa, não é dinheiro, não é boi, não é fazenda, você tem aqui a minha obra. E eu quase caí por terra naquele momento. Acabei de cheguei em casa, minha esposa disse: quando ouviu, o que aconteceu com você? Eu disse: nada, eu estava trabalhando, vim almoçar, aconteceu nada. Aí ela disse: aconteceu sim, você está diferente. Mas aí a conversa acabou. Almocei e voltei para o trabalho. No outro dia, no mesmo local, apareceu a mesma mão branca e a mesma pergunta, dizendo: você tem aqui, não é casa, não é boi, não é dinheiro, não é fazenda, você tem aqui a minha obra. E aí eu procurei o pastor Paulo César, que era o secretário executivo da época, falei com ele que eu estava pronto para assumir uma igreja, numa cidade que tivesse 2º grau, porque meu filho mais velho já estava fazendo 2º grau. Aí ele me mandou para visitar Cacoal, que estava sem pastor, e depois viria visitar Porto Velho. Visitei Cacoal, a igreja me convidou, eu assumi o pastorado lá em 86, assumi o pastorado interino, e aí vim também em Porto Velho. Quando cheguei em Porto Velho, que eu vi o templo, que eu vi tudo ali, Deus me falou claramente: esta é a sua igreja. Então, eu vim para Porto Velho, em setembro de 86, eu assumi a Igreja Batista Nacional, Missionária Nacional de Porto Velho. E nela eu pastoreei 4 anos, comecei com 5 igrejas, estão hoje 5 igrejas organizadas em Porto Velho, então foi assim que aconteceu. Tempo difícil, já diz a palavra difícil, né? Mas meu pai, no caso, ele foi ordenado a pastor e no Amazonas ainda, e ele teve que ir para Belém, né, no trabalho convencional, e ele teve que vender, no meio da viagem, ele teve que vender o sapato para poder chegar lá. E Deus abençoou que ele não voltou descalço, né, que quando o povo lá compraram um sapato para ele lá e ele voltou de calçado. Então assim, depois a gente veio para Porto Velho, em 78, aí aqui foi tempo difícil mesmo, porque era uma congregação, né, pequena, pouca gente, todo mundo poder aquisitivo baixo, e a gente enfrentou muita dificuldade, muita mesmo. Só que meu pai era muito perseverante. Meu irmão, que era o Adi, era o mais novo, ele queria pão e meu pai não tinha dinheiro para comprar pão, e ele disse: meu filho, vá orar, que Deus pode mover alguém e trazer pão para você. E ele foi, ele era criança, né, tinha uns 3 anos, e ele orou, e daqui a pouco chegou um camarada lá batendo palma, e só eu estava na padaria sentindo o coração, trazer pão para essa casa aqui e trouxe. Então, quer dizer, foi resposta de oração. Então, o tempo era difícil mesmo. Olha, meu pai foi um desbravador, né, no caso aqui, ele não media esforço para fazer as coisas para Deus. Ele andava todo mês, 2 vezes, né, por mês, 40 quilômetros para celebrar ceia em congregação, e numa outra era 100 quilômetros que ele ia de bicicleta, né, quer dizer, 100 para ir, 100 para voltar. Nas outras 2 era 40 para ir, 40 para voltar. Ele não tinha condição financeira, a igreja não tinha carro, na época era difícil. Ele ia. Então eu louvo a Deus, meu pai foi um homem muito dedicado à obra. Nós somos em 8 irmãos, e ele nunca trabalhou no serviço secular, todo o tempo na obra.
dessa igreja surgiram missões que se transformaram em grandes igrejas, dos quais podemos citar Igreja Batista Nacional Nova Aliança, pastoreada pelo pastor Alvimar Fonseca, a Igreja Batista Nacional Betesda, pastoreada pelo pastor Jefferson Bandeira, a Igreja Batista Nacional JK, pastoreada pelo pastor Ivan Lacerda, a Igreja Batista Nacional Vida Plena, pastoreada pelo pastor Roberto Muniz, e a Igreja Batista Nacional Getsemane. A cada dia, a convenção cresce através do trabalho das missões aberta todos os anos por essas igrejas, cumprindo a grande comissão de Jesus. No ano de 1976, chegaram a Vilhena, saindo do Paraná, o pastor Pedro Cabral, juntamente com a sua esposa e o irmão Valdemiro José da Silva, que o acompanhou para o começo do que seria a primeira Igreja Batista Nacional na cidade de Vilhena. Após realizar um frutuoso trabalho em Vilhena, por motivos pessoais, o pastor Pedro Cabral foi para São Paulo e o trabalho sofreu grande baixa. Eli de Paula Lima assume interinamente como pastor. Em sua gestão, ele filiou a igreja a Albama, Aliança Batista Missionária da Amazônia. Em agosto de 1983, o diretor da Albama, pastor Jonas Neves, enviou o pastor Adilson da Costa Araújo e sua esposa missionária Solange Vieira de Moura Araújo, juntamente com a sua filha Adilange de Moura Araújo, que nessa época tinha apenas 8 meses de idade. Era um tempo de muitas lutas, mas os servos do Senhor permaneceram firmes na obra. Em curto espaço de tempo, Deus começou a restaurar a igreja, operando poderosamente, e a igreja começou a crescer. Então vieram os tempos de colher os frutos. Muitas vidas foram aos pés de Cristo. Congressos, batismos, escola bíblica de férias e a construção de um grande templo e salas amplas, onde funcionaram por diversos anos o Colégio Batista Nacional e o polo do Seminário Batista Nacional. Também foram abertas muitas missões que hoje já são igrejas emancipadas. A missão do Setor 4, que hoje é a IBN Manancial, a missão do Setor Bodanese, que hoje é a IBN Filadélfia, bem como as missões Nova Conquista, Colorado do Oeste e Rio do Ouro. Hoje essa igreja está sob os cuidados do pastor Celso Koji Yamal, que continua a conduzir o rebanho do Senhor. Com relação ao meu chamado ministerial, desde a juventude, desde a mocidade, me converti com 19 anos. E um dos primeiros ministérios a qual nós trabalhamos já foi juntamente com os jovens, liderando jovens, dando aula também. Nós nunca tivemos dúvida em momento algum a respeito do chamado ministerial, do que Deus já tinha preparado para nós. Muito jovem ainda, com 20 anos, já estávamos assumindo a primeira vice-presidência da igreja, assumindo alguns cargos, algumas funções. E quando então acontece a nossa consagração em 2000, o pastor Adilson ele está enfermo nesse período, nós imaginávamos o nosso ministério pastoral acontecendo em qualquer lugar do Brasil e até mesmo do mundo, menos aqui em Vilhena, muito menos na primeira Igreja Batista Nacional, a qual nós assumimos o pastorado e estamos pastoreando até a data de hoje. Nós não nos imaginávamos, nós não nos víamos à frente do ministério da primeira IBN. Em virtude, então, da enfermidade do pastor Adilson, assumimos o trabalho e para nós foi um grande desafio, porque substituir o pastor Adilson não é uma tarefa muito fácil, não é ter a mesma, com a energia que o pastor Adilson ele liderava, com a visão com que ele liderava a igreja, não é? E o nosso grande desafio foi, primeiro, entender o que Deus esperava de mim e do meu ministério, entendendo que
Somos pessoas diferentes, pegadas diferentes, visão diferentes, tendo cada qual, não é, o seu chamado ministerial, as áreas de importância que cada um estava dando. Então acredito que o primeiro grande desafio foi ter essa visão e esta compreensão, não é? E não se permitir ser engolido pelas cobranças, não é, que as pessoas poderiam lançar sobre a minha pessoa, sobre a minha família, sobre o meu ministério. E saber então determinar os limites e os marcos, né, até onde nós poderíamos ir e permitir com que as pessoas também tivessem acesso a nós e a esse ministério e a influência do nosso ministério, né, entendendo ou pelo menos tentando compreender o que Deus havia projetado, desenhado, né, para a nossa caminhada com Deus, com a primeira IBN, dentro do nosso ministério pastoral. E continuamos até hoje. Nós temos muita gratidão no nosso coração e lembrar os anos aí de 94, 95, todos esses anos adorando ao Senhor nessa igreja, conhecendo vários amados irmãos, né, compondo o ministério de louvor dessa igreja em 1994. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa, né? Nós podemos até trazer a memória de vários que nós cantávamos juntos, né? Então nós tivemos momentos muito assim felizes, momentos assim que quando nós relembramos, a vontade, queridos, é chorar, porque o nosso coração se alegra. Nós tivemos pessoas maravilhosas e temos pessoas maravilhosas no nosso estado de Rondônia, na nossa cidade, na nossa Igreja Batista Nacional. Quando a gente veio de Minas, a gente sofreu bastante. A gente veio de caminhão, de ônibus, que não tinha asfalto, não tinha estrada, não tinha nada, só tinha areia. Então a gente embalou as vasilhas, as roupas, no saco de estopa, encheu aquele ônibus e a gente chegou por aqui, 6 dias na estrada. Depois a gente ficou uns tempos lá, ficou 4 anos no Cacoal. Depois a gente foi pro sítio. Naquele tempo, né, eles davam as terras pra gente, aí a gente foi pra lá, tudo mata. Mata, onça e bicho, é tudo que pensava. O meu esposo era evangelista, fizemos uma igrejinha lá de Lasca e nós foi reunindo. Tinha muita gente. Era abençoado os cultos. Cantava, orava e era uma benção. Aí quando passou uns tempos, Deus deu um jeito de nós fazer uma igreja de Lasca, não, de Tauba. Fizemos aquela igreja, foi uma benção. Quando a gente estava nessa igreja, os membros dela, uns membros foram para os Estados Unidos. Daí lá eles trabalhavam, mandavam dinheiro, a gente foi fazendo outra igreja. E esta igreja está lá, na linha 200, bem bonita, está lá até hoje. Quem quiser lá ver, pode ver. Orava muito, era oração de madrugada, oração semanal, era todo dia. Era muita oração. As luzes era tudo de lampião. Lamparina de querosene, de óleo. Não tinha energia, não tinha televisão, não tinha telefone, nada. Tudo que pensava em nada, era nada mesmo. O meu esposo, quando a gente estava no Cacoal, ele ia, matava bicho, secava, passava a semana lá comendo só aquela carne seca. Era difícil. As minhas crianças, eles começaram a fazer a casa e tinha um aberto assim, as crianças dormiam lá e a onça rosnava lá de noite. Era difícil, viu? Era difícil, mas difícil. A gente tinha que, para vir no Cacoal, tinha que vir de a pé, 15 quilômetros. Não tinha estrada, não tinha nada não, era de pé mesmo, até chegar. Vinha na igreja, eu mais ele, né, porque as crianças não vinham que era pequena. A gente vinha e voltava. Graça e paz a todos, sou o pastor Etevaldo,
filho do pastor fundador, né, da Igreja da Linha 200, do quilômetro 15, pastor Joaquim Avelino da Silva, né, que veio de Minas para Cacoal, né, como evangelista, e passou ali 4 anos e depois Deus o mandou, né, em missão para a Linha 200. E ali começou um trabalho abençoado, né? No ano de 77, houve ali o primeiro culto, ali na Linha 200, com bastante pessoas presentes, né? Todos aqueles que vieram em busca de uma melhoria, né? Que ganharam um pedaço de terra, estavam ali naquela época. E em 79 já tínhamos um pequeno templo, né? Onde os irmãos se reuniam ali, né? E Deus agiu poderosamente naquela época, né? Na época da renovação espiritual. Ali não tinha distância, né? Para as pessoas virem. Vinham pessoas de todo lado, 10 quilômetros, né? 5 quilômetros, 15 quilômetros, vinham pessoas carregando, né? Os seus filhos, com carrinho de mão, né? No cavalo, bicicleta, para cultuar a Deus. E, né, o Senhor agiu poderosamente naquela época, ali onde o Espírito Santo agiu, salvando muitas vidas, né, poderosamente ali, na época de 77 adiante. E em 83, né, essa congregação Batista em Renovação Espiritual veio se tornar igreja, né? Era a congregação da igreja de Cacoal, e então se tornou igreja Batista em Renovação Espiritual, né? Sob a liderança do pastor Joaquim Avelino. E depois de meu pai, né, veio outros pastores que também trabalhou ali naquele campo, né? Firmemente ali, não olhando a distância, não olhando as dificuldades, e eles trabalharam ali. Deus, né, trabalhou poderosamente naquelas vidas, agindo ali poderosamente naquelas famílias, né? Eram muitos situantes, e em cada situante havia meieiros, né, chamados meieiros, que chegava a ter até 10 famílias em um sítio. Então era bastante gente, a igreja sempre cheia, né? Pessoas do lado de fora, pessoas dentro, né? As crianças sentadas dentro do templo, e Deus trabalhou ali poderosamente naquela época, né? Na renovação, uma grande renovação. E meu pai, né? Minha mãe, eles nunca mediram esforços, né? Para que o trabalho continuasse, né? Vinham de Cacoal a pé, né? Até na Linha 200. Só de estrada de chão era 15 quilômetros, mas, né, aqui da boca da linha até Cacoal também. Às vezes achavam uma carona, às vezes não tinha carona, né? E às vezes não tinham o que comer, às vezes tinham, mas Deus, a porta que Ele abre não fecha, né? Diz a palavra do Senhor. E graças a Deus nós estamos lá hoje, sou o pastor lá. E o Senhor tem agido poderosamente nas nossas vidas, apesar das dificuldades, da distância, apesar de tudo, né? Nós estamos lá, trabalhando e fazendo ali a obra do Senhor. Houve alguém que lá no início pagou um grande preço, né? Para que hoje nós estivéssemos ali, servindo ao Senhor, né? Em família, né? E muitas pessoas conheceram a Jesus porque alguém lá no início levantou, né, esforçou e não mediu as dificuldades. O que me emociona voltando, né, naquela época, era as mães, né, carregando seus filhos no colo, 2 filhos no colo, era, né, os carrinhos de mão, enchia 2, 3 meninos num carrinho de mão e empurrando para a igreja. E são coisas que não passam, né, na mente da gente, aquele esforço, né,
daquele povo, aquela motivação, a palavra. Oravam, né, pelas madrugadas, acordavam as famílias. Tinha um grupo que fazia isso, né, com violão, chegava 2, 3 horas da manhã, meia-noite, nas casas das famílias ali, tocando, adorando, e o Senhor ia salvando, o Senhor ia, né, sendo glorificado através disso. Graça e paz. Eu sou o pastor Joel, que cheguei em Rondônia no final de 78. Vim sem a minha família, depois fiquei aqui nos tempos e voltei para pegar a família, mas já considerando que eu estava vindo realmente por determinação divina, né? Vindo de Foz do Iguaçu, Paraná. Cheguei no Rolim de Moura e já iniciamos o trabalho ali no Rolim de Moura, orando em casa, e depois fizemos o primeiro culto na praça, com a presença do pastor Pedro Cabral Correia, e ficamos ali uns tempos congregando na minha casa, com a escola bíblica local, e inclusive tendo a assistência do pastor Pedro Cabral, que de vez em quando nos visitava ali naquela região. Até que quando o pastor, ou seja, o evangelista Joaquim Avelino, que estava em Cacoal, decidiu ir para o sítio. E ele, então, na época, nós, muito amigos, sempre juntos, e diz: olha, vamos para Cacoal, e você vai cuidar do trabalho em Cacoal, porque eu estou indo para o sítio. E foi quando, no dia 18 de julho, eu saí de Rolim de Moura e assumi Cacoal. Desta igreja, outros trabalhos foram abertos. São eles: Igreja Coinonia de Rolim de Moura, IBN de Santa Luzia do Oeste, IBN de Alta Florestas e as missões que dela surgiram: Missão da linha 75 no Parecis, linha 196, quilômetro 3, Isidolândia, Nova Geasa, Alto Alegre dos Parecis. O pastor Alcides Pereira Carvalho foi enviado pela Igreja de Ji-Paraná para abrir uma congregação na região de Ouro Preto. Em sua missão de desbravar a região central de Rondônia, ele deu início à Missão Batista Nacional na linha 24, quilômetro 10,5. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu nem conhecia o Evangelho. Mas, passados dias, por meio de alguém que era amigo meu, que casou numa família evangélica, a gente começou a ouvir. E um certo senhor que até hoje não é crente, ele dizia assim: olha, eu vou emprestar essa Bíblia minha, da minha mulher, para você, porque eu quero que você seja salvo. Porque eu não sou, porque eu não quero. E aí eu comecei a ler, uns 30 dias, comprei a minha, entreguei a dele, e aí comecei a entender que realmente precisava mudar de vida. E nisso, em 70, já passados os 3 anos que eu estava aqui, em 73 ou 76, eu aceitei o Evangelho, além de Paraná, da igreja de César Alpino. E até hoje estou com Deus. Aqui foi o seguinte: eu conversando lá com o César Alpino, pastor, falei: pastor, eu gostaria que fizesse um culto na minha casa, né? Naquele tempo aí, ele disse assim: hoje não tem condições, mas logo às vezes a gente vai fazer esse culto lá. E passando depois do tempo, quando já não aconteceu, mas passando o tempo, quando já era o pastor Alcides, aí o pastor Alcides disse que se eu quisesse, ele faria o culto na minha casa. E aí fez o primeiro culto. Ele saía lá de Ji-Paraná de bicicleta, vinha até da vida. Uma coisa que nem a estrada não prestava. E chegou aqui de bicicleta e nós fizemos o primeiro culto. E daí começamos a fazer mais culto. Depois, com o tempo, eu mesmo já atendi os cultos. E conseguimos ter uma congregação bem grande aqui. E nós tínhamos mais de 100 pessoas, na época que usava a escola dominical matriculadas, tinha mais de 100 pessoas matriculadas. Era um pouco difícil, inclusive aqui, os irmãos vinham aqui a 6, 7 quilômetros de distância aqui,
vinha a pé mesmo as irmãs, né? Outros vinham de carroça, vinha a cavalo. E o culto era bom, era cheio de pessoas, né? Todo mundo tinha fervor, Deus operava. Inclusive aqui, nessa igreja nossa aqui, eu me lembro de umas 3 pessoas que nós fizemos apelo para eles revelar que tinham aceitado Jesus. Mas quando nós estávamos pregando, estava terminando de pregar, a pessoa, eu quero aceitar Jesus. Foi uma coisa que, até hoje eu acho assim uma coisa diferente. Porque todo lugar tem que falar, você quer. Aqui a maioria das pessoas aqui naquela época não precisou disso. No primeiro semestre de 1984, foi alugado um pequeno salão de madeira na rua Getúlio Vargas, número 628. Neste endereço nasceu a Igreja Batista Nacional de Ouro Preto do Oeste. No dia 4 de novembro de 1992, o pastor Joaci Batista de Oliveira foi eleito por unanimidade presidente interino dessa igreja. No início de 1994, a igreja resolveu pedir para si a ordenação ao ministério da palavra o irmão Valderi. No dia 21 de abril de 1994, a Orbiban Ronacre se fez presente e a ordenação se concretizou. O pastor Valderi foi empossado pastor da igreja e continua servindo ao Senhor como presidente da igreja até os dias de hoje. Juntamente com o pastor Valderi, Deus comissionou outros guerreiros para essa batalha, como os pastores Roberto Carlos da Silva, co-pastor da igreja de Ouro Preto e pastor responsável pela missão da linha 24, bem como também o pastor Aloísio Furtado Lucena. Em Jaru, Oscar Moretti, um rapaz batista nacional cheio do espírito, migrante do estado do Paraná, movido pelo ardor de renovação, iniciou uma congregação que viria a se tornar a maior igreja batista nacional da CBN Rondônia Acre. Assim que a congregação começou a juntar gente, ele contatou o pastor Joaquim para lhes arrumar um pastor. Em alguns dias, chegava a Jaru, vindo de Belo Horizonte, o pastor Eli Paulo de Souza. Hoje essa igreja é pastoreada pelo pastor Gersilei Ferreira da Cunha. A todos, graça e paz. Nós estamos aqui atendendo o pedido da liderança da nossa convenção amada que mora no nosso coração. E queremos contar em parte um pouco a história da Igreja Batista Nacional de Jaru. Meu nome é Gersilei Ferreira da Cunha e estou feliz em poder informar a vocês que essa igreja começou-se em 1976 no lar, primeiro culto com o irmão Oscar Moretti e o irmão João Batista. E depois veio crescendo. Na época, a irmã Maria de Miranda, já em memória, o irmão Oscar Moretti, já em memória, mas naquele início ela veio para a igreja também, e foi uma força. E depois foram convertendo pessoas, construíram um salão para reunião dos cultos, 4x6 ali, e valeu a pena. Eu ainda encontrei ali o alicerce desse salão, e graças a Deus, e outros pastores, obreiros passaram por aqui. Valeu a pena, irmãos. Porque esse trabalho cresceu? Porque eles foram fiéis, permaneceram na evangelização. Eu acredito que o ide de Jesus a evangelizar, ide por todo mundo, foi o que desceu primeiro ao coração deles. Em 1986, eu e minha família chegamos para essa cidade. Eu vim para trabalhar e trabalhei, estava bem, sendo bem sucedido. Mas encontrei aqui alguns irmãos que me conheciam lá de Minas Gerais
e até alguém bem próximo vocês conheceram, como o Fernando Guta, já em memória, como o Milton Batista, família, o pai do irmão Marcelo, a esposa dele, a irmã Lúcia. E graças a Deus, permanecemos aqui em meio às lutas, às dificuldades, e demos continuidade a um trabalho que já existe. Estamos aqui desde 1987, em 2 de agosto. 87 foi o dia da nossa posse. E aí, na minha posse, já começou a converter pessoas. E hoje, somos um grupo grande de pessoas. Emancipamos 5 congregações em igreja. Temos ainda missões, 2 congregações, setor 6 e 7, pastores cuidando, nas linhas Ponte Culto também, sou Marco Aurélio, e o trabalho, graças a Deus, cresceu, não pode e não vai parar, porque continuaremos a pregar o Evangelho, que segundo a Bíblia é o poder de Deus para transformar a todos que creem. A obra crescia de cidade em cidade. No dia 20 de outubro de 1984, o pastor Joaquim inaugurou a Congregação Batista Nacional de Renovação Espiritual em Ariquemes, onde pastoreou por mais de 20 anos. O pastor Joaquim Carvalho Alves Pereira foi um desbravador juntamente com outros servos de Deus, construindo em Ariquemes uma igreja abençoada, que hoje é pastoreada pelo pastor Giovanni Pérez. Eu sou membro dessa igreja há aproximadamente 33 anos. Cheguei aqui em 86, 87, quando o trabalho ainda se iniciava, né? A igreja era de madeira, havia poucos recursos, algumas extensão da igreja, né, que ficava nas linhas. E tudo começou com muito sacrifício. Eu sempre tenho dito aos irmãos, e em especial à juventude, né, que hoje nós vivemos a era digital, onde é muitas facilidades, mas naquela época não. As dificuldades eram intensas, né? Então havia a necessidade do pastor, dos membros, dos irmãos sair do conforto dos seus lares e fazer essas visitas, muitas vezes em lugares ermos, com toda aquela dificuldade. E um dos fatos assim, que eu me recordo muito é que nessa igreja, lá na década de 80, especialmente em 87, 88, havia muito casamento, né? E o pastor Joaquim, as pessoas apelidavam ele de casamenteiro. Na época eu era secretária da igreja, então junto com alguns irmãos, a gente ia para os sítios, fazer as visitas dos irmãos e fazíamos muito batismo e muito casamento. E a gente sabia que a gente saía da igreja para ir, só que a gente não sabia nem se a gente chegava no local e nem o horário que a gente voltaria e se voltaria. Então, porque muitas vezes o carro atolava, ficávamos por meio da estrada, né? Mas era algo assim intenso, algo que trazia muita alegria, especialmente para o pastor Joaquim, né? Ele amava assim essa obra, ele lutava por ela, a exemplo de outros irmãos também que ajudaram, né, na construção, para que hoje a gente desfrutasse desse trabalho, né? Em 1983, vim de Brasília e cheguei na cidade de Ariquemes. E passei uns tempos aqui, fui até 1984, aí eu voltei em 85, já com a família. E quando eu cheguei aqui, aonde o templo da igreja aqui, a nave do templo, aqui era
congregação pequenininha. Ela tinha mais ou menos 10 por 15, de feita de madeira. E nessa época nós congregava aqui. Nós era média de 8 famílias. O pastor era o pastor Joaquim. E na realidade nós ficamos um pouco de tempo congregando dentro dessa tempozinho pequeno de madeira. E os tempos foi passando e nós achamos por bem que ao lado nós tínhamos um terreno, mas fora desse, e achamos por bem construir o templo nesse lugar. Mas nós não tínhamos para onde ir. Aí nós pegamos e construímos o templo por fora e deixamos a congregação dentro do templo. E os dias foram se passando, aí nós demolimos a congregaçãozinha e nós começamos a fazer o templo. Nesse tempo eu tinha um pouco de conhecimento na área da construção civil. Eu falei com o pastor Joaquim que eu tomaria de conta da direção do trabalho, da construção, e ele achou por bem que deveria eu estar ali de frente. E nós começamos a trabalhar nesse templo aqui, e aí construímos aqui um templo que hoje é a média de 200 e poucas pessoas. Nós chegamos aqui no ano de 1984 e já nasci dentro de um trabalho batista nacional no estado de Minas Gerais. E chegamos aqui procurando o trabalho batista nacional. Ficamos um ano sem encontrar. No ano de 1985, nós encontramos o pastor Joaquim Carvalho, aqui em Ariquemes, já com trabalho batista nacional, igreja organizada, do ano de 1984, em 20 de outubro. E daí para cá nós começamos a trabalhar e auxiliar o pastor Joaquim, apesar de estarmos ainda morando em um sítio. E lá o pastor Joaquim, juntamente com meu pai, Erli Zeferino, construíram uma missão. E nós então começamos a trabalhar nesta missão. E o Senhor multiplicou esse trabalho. E ele cresceu e frutificou. E até hoje nós temos fruto desse trabalho. E em 1988, 1989, eu vim definitivamente para Ariquemes e desde então comecei a auxiliar o pastor Joaquim no trabalho batista nacional em Ariquemes. A história do surgimento da Igreja de Presidente Médici teve seu início com alguns irmãos, juntamente com o pastor Valdeir, debaixo de um pé de 7 copas. Ali, o trabalho cresceu, tornando uma igreja abençoada. Bem, a Igreja de Presidente Médici, ela surgiu em meados da segunda década de 1980. Ela é um trabalho, uma missão da Igreja de Ji-Paraná, a primeira Igreja Batista Nacional de Ji-Paraná, cujo pastor era o pastor Avilmar Fonseca. Então ele enviou para lá para atender uns irmãos, tinha alguns irmãos vindo do Espírito Santo e de Minas, enviou o obreiro para lá, era na época o irmão Valdeir, depois veio se tornar o pastor Valdeir, porque ele estava fazendo seminário. Começou então esse trabalho lá na propriedade da irmã Zélia, né? Irmã Zélia Vaz Mota, e do seu esposo, irmão Antônio, debaixo de um pé de 7 copas. Então reuniu os irmãos ali, fazia culto, até o tempo de construírem uma congregação. Na entrada da cidade, né? 3 quilômetros da cidade aproximadamente. Então os irmãos reuniram o trabalho ali embaixo daquele pé de 7 copas. E aí depois, futuramente, o pastor Valdeir, ele alugou um salão no templo, no centro, para que pudessem ali realizar os cultos. E então organizaram, ele ficou 7 anos lá como pastor em Presidente Médici. A igreja abriu creche para atender e cuidar de crianças. Depois findou o trabalho do pastor Valdeir ali, ele voltou para Ji-Paraná e assumiu a igreja interinamente. O pastor Joacir assumiu interinamente a igreja. Depois o pastor Bissalão, que era um evangelista da igreja, foi ordenado como pastor, assumiu a igreja, ficou também um tempo. Depois ele deixou a igreja, foi para Goiânia e assumiu interinamente o pastor Dimas, né? E nesse período, eu estava no período probatório, Itamar Lima, esse que vos fala. E então eu fui enviado para a igreja de Presidente Médici, onde eu fui como pastor
probatoriano, eu estava num período probatório. Então fui para o Presidente Médici no dia 13 de maio de 1997. Eu cumpri o meu período probatório, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em 27 de abril de 1998. Fiquei em Presidente Médici por 4 anos e meio, ali trabalhando com os irmãos. Tinha já um templo construído, uma edícula no fundo, e havia se levantado as paredes do templo da frente. Nós concluímos a construção daquele templo, deixamos assim, ele bem adiantado, construído, rebocado, com janelas, contrapiso, faltando apenas ali a pintura e a cerâmica, né? E aí nós demos a nossa contribuição com esse trabalho que começou embaixo daquele pé de 7 copas, né? Então, a obra de Deus, ninguém consegue compreender a dimensão dela, né? A Convenção Batista Nacional de Rondônia e Acre, RONACRE, foi organizada no dia 22 de julho de 1984 com 5 igrejas, sendo elas Porto Velho, Ji-Paraná, Ouro Preto, Rio Branco e Vilhena. Esta assembleia foi aberta pelo pastor Jonas Neves de Souza, na época secretário executivo da ALBAMA, Aliança Batista Missionária da Amazônia. A primeira diretoria era composta pelos seguintes pastores: presidente, pastor Eli Paulo de Souza; primeiro vice-presidente, pastor Joel Dias de Oliveira; segundo vice-presidente, pastor Daniel de Oliveira Filho; primeiro secretário, pastor Adilson da Costa Araújo; segundo secretário, pastor Alvimar Rodrigues Afonseca; secretário executivo, pastor Paulo César Meira de Lima do Nascimento. Após a criação da CBN RONACRE, que englobava os estados de Rondônia e Acre, Deus começou a abençoar grandiosamente os trabalhos, fazendo multiplicar as igrejas em todo o estado rapidamente. Junto com a organização da CBN RONACRE, vieram em seguida a criação de seus órgãos e departamentos. O primeiro deles foi a ORMIBAN, Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, que tem sido a coluna de sustentação desta convenção. A Ordem de Ministros Batista Nacional de Rondônia, ela é fruto do trabalho da Convenção Batista Nacional, que a Convenção Batista Nacional começou em 1985 em Rondônia, né, com 5 igrejas. Depois, pouco tempo depois, formou-se aí a Ordem de Ministros, né, com 5 pastores, os pastores fundadores. Então, a finalidade da Ordem de Ministros é o quê? Cuidar dos pastores, receber novos obreiros, novos pastores, examiná-los teologicamente, ordenar os pastores para o ministério e acompanhar a sua vida espiritual, disciplinar. Então, a Ordem de Ministros, ela é um órgão da Convenção Batista Nacional. Ela vive funcionando para o aprimoramento dos seus obreiros, para o acolhimento, para o cuidado, para o pastoreio e também para a disciplina. Então, ela começou com essa quantidade de pastores, né, de 5 pastores, e depois, em 2017, ela se tornou em 2 ordens, devido à extensão territorial de Rondônia, abrangendo várias regiões, desde Cerejeiras até o extremo Guajará-Mirim, incluindo aí também agora a ordem lá do Amazonas, do sul do Amazonas. Então, houve uma divisão das ordens, né? ORMIBAN, secção sul, que é de Cerejeiras até Ariquemes, e a seção norte, que é de Porto Velho, toda aquela região ali, Guajará-Mirim, essa do sul do Amazonas. E aí nós temos então 2 ORMIBANs. A ORMIBAN secção sul, ela tem 66 pastores arrolados. E aí nós vamos trabalhando para cumprir a nossa missão, cooperando também na formação de obreiros, né? Porque a ORMIBAN, através dos seus pastores, que são professores também no seminário, contribuem através das aulas que ministram aos alunos e ajudam na formação de obreiros, novos obreiros para a seara do Senhor. A ORMIBAN, então, ela deve também pensar esse programa, estender o seu trabalho para futuras gerações, né? Porque depois de 3 décadas de trabalho batista,
Então sempre vai aumentando e renovando o quadro de pastores, né? Precisam haver pastores mais jovens sendo também recebidos, pastores para as novas gerações surgirão, né, na demanda dessa Ordem Ministro Batista Nacional, da Convenção Batista Nacional de Rondônia. Pensando no crescimento do trabalho feminino, foi criada a UFBN, União Evangelizadora Feminina Batista Nacional, hoje CBN Mulher, que tem por meta desenvolver o crescimento das mulheres batistas nacionais. Desse departamento surgiram os nossos Confebans, Congresso Feminino Batista Nacional, que cresceu tanto que esses encontros se tornaram um dos maiores eventos do país em número de participantes, chegando a reunir 4.000 mulheres em um só lugar para adorar ao nosso Senhor Jesus. CBN Mulher, Departamento da Convenção Batista Nacional, dirigido por mulheres que orientam, que auxiliam nos departamentos locais, que são conduzidos por líderes, mulheres abençoadas, mulheres usadas por Deus para abençoar outras mulheres, outras jovens, crianças e senhoras. O departamento tem a intenção de auxiliar nos trabalhos das igrejas locais, nos trabalhos estaduais, com ação social, com evangelismo, com intercessão. Nós temos hoje, graças a Deus, um departamento de intercessão ativo, que é abençoador, que tem auxiliado em Deus muitas igrejas, em cuidado e amor. Nós temos visto quanto Deus tem abençoado igrejas através dessas mulheres que se dispõem a fazer a obra do Senhor, a serem usadas por Deus nas suas igrejas, em cada momento que o Senhor tem derramado graça e conduzido suas vidas. CBN Mulher é um departamento que o Senhor tem usado como canal de bênção, como canal de evangelismo, como canal de cuidado das mãos do Senhor nas suas igrejas. Nós louvamos a Deus por essas mulheres que têm se levantado para serem instrumentos de Deus. Confeban, Congresso Batista Nacional, congresso que é dirigido pelo Departamento Feminino, pela CBN Mulher, a antiga UFBN, e esse congresso acontece a cada biênio. Nossa convenção tem um momento marcante na nossa convenção quando os congressos acontecem. Eles marcam tempo, marcam vidas, transformam vidas através desses momentos de adoração, desses encontros. Nós nos encontramos com muitas mulheres, milhares de mulheres se reúnem no mesmo local para adorar juntas ao Senhor. Todo segmento feminino participa. São momentos que o Senhor realmente trabalha e age em comunhão, em amor. Confeban é momento marcante, é momento esperado. Nós trabalhamos 2 anos através do departamento para que este evento aconteça e que igrejas estejam reunidas adorando ao Senhor. Participar da CBN Mulher, que tinha como nome anterior a esse, a UFBN, é uma honra para mim. Fazer parte dos nossos Confebans, dos nossos congressos de mulheres, que tem sido um diferencial nesse estado de Rondônia, estar sob a liderança das nossas mulheres que o Senhor tem colocado para estar sobre nós, nos direcionando em eventos feitos exclusivamente para mulheres, tem sido assim algo maravilhoso. Caminhar com mulheres como Sônia, Valdineide e tantas outras tem sido uma experiência muito boa. Compartilhar esse tempo, manifestar a glória de Deus através do louvor nesses congressos é algo que tem enchido o coração de todo o estado de Rondônia. Certamente todos têm experimentado disto. Toda a família Batista Nacional tem experimentado dessa graça que é a CBN Mulher. Pensando no crescimento espiritual dos homens batistas nacionais, a CBN Rondônia criou a CBN Homem, que tem desenvolvido um trabalho com os homens batistas nacionais em todo o estado de Rondônia. A CBN Homem é um departamento da Convenção Batista Nacional no estado de Rondônia e ela tem o objetivo de unificar os homens no estado,
trabalhando formações, proporcionando workshops, enfim. E temos também o nosso congresso a cada 2 anos que acontece. E tem sido muito bom, um trabalho maravilhoso e só louvamos a Deus por isso. É obra santa do Espírito. A CBN Jovem tem o objetivo de produzir o crescimento dos jovens batistas nacionais através das CBN Jovens de cada uma das nossas igrejas. E também os maravilhosos conjubãs e pré-conjubãs, que avivam e renovam, trazendo comunhão entre os nossos jovens de todas as cidades do estado. E já se tornou um dos maiores eventos da nossa convenção. O pastor Alvimar trouxe para Rondônia, nos anos 80, a proposta do ITA, Instituto Teológico da Amazônia. Mas é na década de 1990 que o pastor Paulo César Meira Lima do Nascimento começa os trabalhos com as jornadas teológicas em Ji-Paraná. Quando eu vim como missionário da Jami, já existia o ITA, o Instituto Teológico da Amazônia. O pastor Alvimar era responsável por ele. E aí foi quando o pastor Alvimar passou a direção do ITA, né? Mas ele já não estava assim funcionando, mesmo como já teve no seu início. Então, como eu recebi, a gente continuou, né? Mas, como a gente recebeu a proposta de vir organizar um seminário da convenção, através do pastor Dimas, eu aproveitei a ocasião e transformei o ITA no CTBAN, Seminário Teológico Batista Nacional, porque aí já tínhamos também convenção, já estava organizada a convenção, entendeu? Foi quando nós começamos, a ideia era regime internato, mas eu não conhecia o Estado, as dificuldades do Estado, não foi avante. Como eu fiz o seminário em Belo Horizonte, conheci a jornada teológica lá, porque lá também tinha o mesmo problema das pessoas se deslocarem para um internato. Então elas iam semestralmente passar uma semana e ali ela tinha a jornada teológica. Aí eu trouxe todo o material, trouxe toda a ideia, aí criamos a jornada teológica, foi o que mais deu certo aqui no estado de Rondônia. Começou aqui em Ji-Paraná, na escolinha Betel, que era uma escolinha da Albama, entendeu? E aí foi quando eu formei a primeira turma, 3 anos depois, só que eu entendi que eu não deveria continuar, que eu deveria passar. Foi quando eu entreguei para Solange, a Solange Vilena tendo uma estrutura melhor do que aqui, recebeu a jornada e é o que tem até hoje. O CTBAN tem grandes desafios à frente. Nós estamos passando por um processo de pandemia e nesse período de pandemia nós tivemos que lidar com 2 sistemas, o sistema presencial e o sistema online, para que pudéssemos dar continuidade nos trabalhos, a fim de que os alunos não viessem a ser descompensados. E nisso nós vimos uma grande oportunidade, que foi trabalhar bem esses novos aspectos tecnológicos que nos vêm, para que possamos unir bem essas modalidades presencial e online. E nós temos os nossos desafios também de formar novos professores, estabelecer e reestruturar os polos em todo o nosso estado. Nós temos a alegria de poder contar com 4 ótimos polos, como Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena. E os desafios que vêm à frente são esses, de formarmos bem, estruturarmos bem os nossos polos, para que possamos atender os anseios da nossa comunidade batista nacional e as expectativas teológicas e tecnológicas dos nossos alunos, que querem continuar
perseverando nesse aprendizado que é uma bênção para todos nós. Na construção dessa história, houve muitos homens e mulheres que partiram para os braços do Pai. Neste documentário, queremos homenagear estes homens e mulheres que deram suas vidas na obra do Senhor, que gastaram seus corpos, que sofreram as dores físicas e emocionais que nos traz o ministério. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nós abandonarmos nossas transgressões, a misericórdia de Deus, a gente alcança. E aí Em breve, quando Jesus voltar, nós os veremos e juntos cantaremos que o Senhor é o nosso Deus. Enquanto nós aqui estivermos, continuaremos nesta obra até que o Senhor nos chame para a sua glória ou que por ele sejamos arrebatados no grande dia do Senhor. Neste curto espaço de tempo, não conseguiremos contar os detalhes da nossa história, nem mesmo citar os nomes de todas as igrejas e missões que pertencem à nossa convenção. Nem tampouco dar voz a todos os nossos pastores que a cada dia, em cada culto, constrói a história da nossa convenção. Mas é com louvor no coração que agradecemos a Deus pela vida de cada igreja, de cada pastor, cada líder de departamento, a cada líder de célula, pelo trabalho que vocês desenvolvem em suas igrejas e, consequentemente, em nossa convenção. A nossa história não findou, pelo contrário, ela cresce e floresce a cada dia. E continuaremos levantando aqui nos rincões dessa nação, no coração do estado de Rondônia, o nome do Senhor Jesus e a bandeira da Convenção Batista Nacional. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. E a obra do Senhor continua no estado de Rondônia, através da Convenção Batista Nacional. Nós somos hoje mais de 112 igrejas, entre igrejas e missões. Também somos
mais de 96 pastores, proclamando a glória de Deus, o reino de Deus, ensinando a palavra de Deus nos 4 cantos de Rondônia. Por isso atingimos a marca de mais de 20 mil membros no nosso estado. Ninguém detém, é obra santa. Por isso nós louvamos a Deus, até que Ele venha buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Obra santa do Espírito. Essa causa é do Senhor. Entrei nesse movimento, trabalhando para a obra de Deus, foi muito bom. Estou nesse movimento até hoje, com muita alegria. Sou batista nacional, eu creio eternamente. O que eu diria de ser um pastor batista nacional? Muitos desafios, é um caminho, a gente sabe que todos os caminhos têm subida, têm descida, têm curvas, mas a gente conta com o agir de Deus na nossa vida, e o que mais nos motiva é saber que a gente está fazendo a coisa certa, através da convicção que Ele nos deu, a convicção de chamado. Olha, ser batista nacional está no meu coração, que no caso eu nasci batista nacional, né? Que antes era renovação espiritual, mas batista nacional. Estou até hoje, jamais, né? Eu vou sair por causa disso e tal, não. Eu vejo que a luta a gente tem que enfrentar, a gente passa por um momento difícil na vida, e para mim, ser batista nacional é igual o cântico que fala assim, obra santa, né? Esta causa é do Senhor, não tem como você fugir. Eu fui chamado para servir na Batista Nacional e creio que vou ficar nela até o momento que Deus me recolher. Para mim é uma dádiva do céu. Eu me sinto muito honrado. Desde os 14 anos, né, que eu queria ser pastor batista, desde os 14 anos. E passou todo esse tempo, e o tempo de Deus é o que vale na nossa vida, né? Mas o nosso querer também, o trabalhar de Deus é muito importante. Para mim é uma honra muito grande ser um pastor batista nacional. Ser um pastor batista nacional é uma grande honra, além de o título da Igreja Batista Nacional, da Convenção Batista Nacional, trazer muita segurança, respaldo, autoridade, né, para os trabalhos a qual nós podemos desenvolver, os projetos a qual nós estamos envolvidos. Quando carregamos a nomenclatura Batista Nacional, isso traz muita autoridade e respaldo. Isso nos traz muita alegria por esse reconhecimento que a nossa convenção pode trazer a nós, aos nossos ministérios também. A missão é ser um servo e é um privilégio. É uma grande honra ser pastor batista nacional, pertencer a essa convenção que tem uma história tão preciosa, crescer ao lado de grandes homens que deixaram o seu legado, e você está ali pastoreando junto, vendo essas histórias e participando, né? Então, para nós, a gente fica vibrando a cada dia, que o Senhor nos ajude a continuar esse legado. Continuar essa palavra, ninguém detém, a obra é santa, continuar rompendo. Que Deus nos dê graça para que nós possamos continuar aí levantando essa bandeira, essa grande marca da nossa convenção, no nome de Jesus. Fazer parte da Convenção Batista Nacional é uma honra
e me sinto assim abençoado e feliz. Fui alcançado pelo Senhor através do trabalho dessa convenção, de uma Igreja Batista Nacional, e fazer parte também da Ordem de Ministros Batistas Nacionais, a ORMIBAN. Da mesma forma, é uma honra e um privilégio muito grande. A Convenção Batista Nacional é uma bênção nas nossas vidas, as nossas igrejas são abençoadas, nosso povo é um povo alegre, um povo que serve a Deus com alegria, com disposição, e isso tem sido assim um diferencial muito grande na vida dessas pessoas. E nós, como os pastores, também privilegiados por fazer parte desse ministério, fazer parte dessa obra e fazer parte também dessa convenção. Em primeiro lugar, é uma honra servir ao Senhor, ser esposa de pastor. E ser Batista Nacional tem sido muito bom, tenho tido várias experiências. Uma delas é ter nossos filhos, né, abençoados, ter nossa casa, nosso lar, é muito bom. E ter a comunhão com a convenção, com os irmãos. A gente é conhecido na cidade, né, onde a gente vai. Às vezes a gente nem conhece as pessoas conhecem a gente, sabe que temos uma convenção comprometida com o reino de Deus. E nós, esposas de pastores, também temos compromisso com o reino de Deus, com a família. Pagamos um preço, temos lutas, mas temos vitórias, porque o Senhor tem zelo por nós, tem amor por nós. Somos como uma menina dos olhos de Deus.